Olá, eu vou continuar então a série aqui dos vídeos Como se tornar um artista mago, que é a adaptação da minha tese de doutorado para aqui para esse canal. E hoje vou fazer um vídeo sobre o Alejandro Jodorowsky, o Jodorowsky, como a gente fala, Jodô. O Jodorowsky é um cineasta, tem uma produção grande, que não vou falar aqui dos filmes dele. Além disso, ele tem muitos quadrinhos, tem muitos roteiros, tem muitas histórias. Eu vou falar dos 4 livros que seria de uma teoria ou de uma terapia, não sei. Tem 4 livros que eu uso aqui nessa tese, 4 livros que eu tenho usado também nas aulas de performance, nas aulas de tarô, nos retiros aqui do Artista Mago, etc. Que é uma síntese muito interessante, que eu acho que só um artista podia fazer entre o xamanismo e a psicologia, entre toda essa gama assim, né, de coisas, saberes de lugares diferentes que ele consegue integrar. Vou começar com esse livro, né, que é o que eu tenho aqui, que é o Psicomagia, que aqui é a versão em inglês. Tem em português, está esgotado. Para quem está no curso do Telegram, já mandei o PDF do Psicomagia em português. Tem também em espanhol, francês e tal, mas eu estou aqui com a versão em inglês. E é muito interessante, assim, porque é um livro construído a partir da trajetória pessoal e artística do Jodorowsky, que é uma figura que nasce no Chile, e ele começa com se interessar por literatura, poesia, e ele começa a escrever poesia muito jovem, e ele começa a perceber que a poesia pode gerar atos poéticos, né? Nessa época que ele mora no Chile, ele começa a realizar atos poéticos, que ele dá um desígnio para ele e ele faz alguma coisa que tem uma mensagem metafórica ou um símbolo, então ele começa a chamar isso de atos poéticos, né? Tem um muito bonito que ele resolve que ele não vai mudar a direção dele, não importa o que aconteça. Sai ele, eu acho que mais alguém, ele descreve aqui nesse livro, andando em linha reta na cidade, e eles não podiam mudar o caminho. Então, se aparecesse uma árvore, eles tinham que subir a árvore, descer a árvore. Se aparecesse uma casa, eles tinham que atravessar a casa. E diz que as pessoas achavam isso meio natural. Ele batia na porta e falava, a gente não pode desviar, a gente tem que atravessar a casa. E aí ele passava por dentro da casa, saía do outro lado e continuava e pulava a cerca. E assim, e nessa metáfora de não deixar o seu caminho ser alterado por outros ou por outras coisas, né? Uma das metáforas que ele trabalha ali. Mas a gente depois vai poder pensar em atos poéticos para qualquer coisa, né? Como um ato metafórico, como uma performance, né? Os artistas de performance trabalham muito com esse tipo de ato poético. Mas aí ele continua a trajetória dele mudando para o México, indo trabalhar com teatro no México, teatro experimental. E, paralelo a isso, ele começa a frequentar uma curandeira paquita lá no México e aprender com ela e ser assistente dela. Então ele fica trabalhando com essa curandeira e vendo como que ela trabalha, como que funciona isso, né? Ele fica vários anos lá no México sendo assistente dela. E ele começa a relacionar esse trabalho da curandeira com os trabalhos de teatro experimental dele. Ele começa a perceber que as ações metafóricas, simbólicas que eles produziam no teatro poderiam ter um efeito semelhante aos atos poéticos da curandeira, que fazia operações, né? Cortava, metaforicamente, não sei, mas cortava com a pessoa em transe e fazia transfusão de coração, pegava um coração de boi e trocava com a pessoa. Fazia altas cenas, no fim das contas, mas que tinha um efeito da pessoa se curar e a magia funcionava. E ele começou então a ver que isso poderia funcionar com pessoas, né? E no meio disso tem vários atravessamentos, aí o livro vai contando a trajetória dele, mas ele vai chegar nesse formato da psicomagia, que ele vai receitar ações para as pessoas fazerem, né? Então, você está com essa questão, com esse problema na sua vida, vamos resolver essa questão metaforicamente, num ato poético, num ato psicomágico, e aí essa questão vai se modificar. A teoria disso é que você está conversando direto com o seu inconsciente, né? Então, e o seu inconsciente não sabe a diferença de você fazer uma coisa com uma finalidade objetiva e você fazer uma coisa com uma finalidade poética. É a mesma coisa, que você está alimentando o seu inconsciente. E o seu inconsciente está guardando, então, metáforas
não produtivas, e você vai poder alimentar o seu inconsciente com melhores metáforas, né, para você reprogramar o seu inconsciente.